Olá! Começamos a partir de agora a nossa retrospectiva regional 2022. Os principais fatos ocorridos neste ano no noroeste e oeste do estado de São Paulo, na visão de quem cobriu a notícia. E aqui no estúdio nós vamos receber a equipe de repórteres da Record TV Rio Preto. Cada profissional trazendo o seu destaque. Assuntos que muitas vezes revoltam o telespectador, emocionam, tiram sorrisos, dão esperança. Os detalhes de cada cobertura jornalística, os bastidores e por que a reportagem marcou o trabalho desenvolvido durante o ano. Por isso, fique com a gente, não sai daí, tá no ar a nossa retrospectiva regional 2022. E um catador de material reciclável de Presidente Prudente tirou a nota máxima em um concurso da Prefeitura para auxiliar de serviços gerais. Agora, essa foi mais uma vitória na vida deste ex-morador de rua que já venceu também a dependência do álcool e das drogas. Quem vai contar essa história de superação para a gente é o Henrique Souza, que já está aqui comigo. Amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Josi, por abrir esse espaço aí para a gente. E você vai me explicar certinho, porque eu tenho certeza que tocou o seu coração e de muita gente, não foi? Tocou sim. É a história do seu Jandir Lourenço da Silva. Na época que a gente gravou com ele, em junho deste ano, ele tinha 52 anos. Eu e o nosso cinegrafista, Thiago Parisotto, fomos até ele para contar essa bela história. Ele mora ali em Presidente Prudente, percorre as ruas da cidade recolhendo vários materiais recicláveis, como garrafas PETs, latinhas, papelão, e tudo isso ele leva aí para uma cooperativa, e lá nessa cooperativa eles fazem a pesagem desse material e a partir daí ele recebe uns trocadinhos para poder sobreviver. Naquela época ele estava morando no centro de referência, a pessoa em situação de vulnerabilidade lá em Presidente Prudente, a antiga Casa Abrigo, e a gente foi até ele, acompanhamos um pouco da rotina dele lá com os demais moradores lá dessa casa, e o que chamou bastante atenção é o fato dele ser um rapaz assim muito iluminado. Sempre sorrindo, sempre muito alegre, sempre assim, passando aquela imagem de uma pessoa boa, uma pessoa batalhadora. E é uma pessoa que passou por várias dificuldades na vida. Ele já foi morador de rua, já foi usuário de drogas, passou aí um tempo realmente na miséria e mesmo assim ele nunca desistiu dos sonhos dele. Ele ia para as ruas, trabalhava da maneira que era possível, seguia com a vida dele, até que ele conseguiu aí esse espaço nessa casa abrigo para poder morar ali por um tempo. A gente fez a reportagem, vamos ver se a gente consegue acompanhar vamos acompanhar um pouquinho, porque com muita fé se chega lá. Vamos ver. O que muita gente não imagina é que o seu Jandir foi aprovado em um concurso público e vai se tornar auxiliar de serviços gerais na Prefeitura de Presidente Prudente. Com muita fé e dedicação, ele conseguiu a nota máxima na prova, que continha 15 questões de matemática e outras 15 de língua portuguesa. Uma grande conquista que promete mudar o rumo dessa história. Uma amiga minha me mandou uma mensagem pelo Zap que ia ter a inscrição. Aí eu disse, por que não, né? E aí, pela misericórdia de Deus, eu fiz. Eu não me preparei, eu não estudei para a prova. Minha fé em Deus, pegar meu carrinho de reciclagem, sair de manhã, voltar à tarde. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler. Como eu não tinha assim, conhecimento de biblioteca, um espaço assim, próprio para que eu pudesse ler aquilo que eu queria, os livros que eu achava na reciclagem, eu ia comendo eles, assim, no bom sentido da palavra, né? Quando a gente vê uma reportagem assim, eu tenho certeza que passa tanta coisa na tua cabeça, na cabeça de você que está acompanhando a gente também, porque reclamar é muito fácil. Exatamente. Agora, agir, falar, olha, eu vou à luta, eu vou conseguir, eu vou buscar minha vitória. E foi o que aconteceu com ele. E você? Como que você ficou contando toda essa história? Mexeu com você? Mexeu muito, Josi. Como você mesma disse, às vezes a gente reclama, né, da fatura do cartão de crédito, mas o que é isso? Não é problema nenhum
perto de pessoas que passam por situações como essa, né? E se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que foram 8 questões de língua portuguesa e outras 8 de matemática aí nesse concurso. E o seu Jandir, ele gabaritou, ele ficou classificado aí em 8º lugar. Ele só não ficou com uma colocação menor porque antes dele tinha algumas pessoas ali que eram prioridade na fila, né? Estavam na fila de prioridade. E assim, eu lembro que eu perguntei para ele, o que você fez para conseguir passar nesse concurso? E ele explicou que ele passava pelos locais ali na cidade para pegar os recicláveis e às vezes encontrava ali livros, revistas, e ele acabava levando aí para essa casa-abrigo e durante a noite, às vezes pela manhã, ele lia todo esse material e foi através disso que ele conseguiu aí se informar, ter um nível, né, um pouco maior aí, um nível cultural um pouco maior para conseguir passar aí por essa prova. Então, fica muito claro que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Eu me identifico muito com essa história, você sabe, a gente já trabalhou junto. Sim. Em anos anteriores aí, eu era produtor, sempre tive o sonho de ser repórter. E assim, foi aos poucos, eu ia saindo, gravando, as coisas acabaram acontecendo até que eu ficasse definitivamente no vídeo. E a mensagem que ele passa é exatamente essa, né? Que a gente nunca deve desistir aí dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Sempre procurar, por menor que seja a chance que você tem ali naquele momento, abraçar aquela chance, abraçar aquela oportunidade para que a gente possa aí chegar onde a gente quer, né? Então é uma história linda. São maravilhosas, né? Histórias assim são superação. Apesar de todos os esforços e campanhas para arrecadar doações, a AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia de Rio Preto, enfrenta sérias dificuldades financeiras. A crise foi tão intensa este ano que até alimentos básicos estavam em falta. E a nossa repórter Thaís Gomes foi quem cobriu esse fato e colocou como destaque do seu trabalho aqui na Record TV. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Na retrospectiva, coloquei como ênfase, então, essa reportagem que me chamou muito a atenção. E o meu coração também, claro, né? A gente não consegue desvincular a emoção da reportagem. Afinal, somos seres humanos, temos histórias também, assim como todos os entrevistados que a gente conversa e entrevista todos os dias. Assim como a Angélica e a Luísa da reportagem, eu não sou do estado de São Paulo, sou de Porto Velho, Rondônia. E quando a gente sai da nossa terra para outro lugar, é uma realidade totalmente diferente, é difícil. Eu vim com saúde, mas a Luísa, de 1 ano e 4 meses, veio com um diagnóstico de cardiopatia e muitos outros problemas. E a mãe encontrou na AMIC, na Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, o ponto de apoio para comer, para dormir, para ter a base para a filha, para ter um cantinho para a filha brincar, para ter uma cama. Então, nessa reportagem, a gente mostrou a história da AMIC, toda a história dela, que há muitos anos ela traz aqui em Rio Preto, né? A AMIC já tem um bom tempo aqui em Rio Preto. Sim. E a gente também, além de acompanhar, entrou dentro dessa história. E é difícil separar, né? A repórter do lado sentimental, da vivência ali, da história da pessoa. Eu acho que essa é até a minha dificuldade, viu, Sandra? É muito difícil. E é inevitável... São seres humanos, né? Não tem como. É inevitável não nos emocionarmos, mas a reportagem ela vai mostrar tudo isso. Aliás, antes de você desabar aqui, porque né, nos bastidores todo mundo fala que você é muito emotiva, vamos assistir um trechinho da reportagem? Roda aí. Angélica é de Água Clara, no Mato Grosso do Sul, mas todo o tratamento de saúde da filha foi feito aqui em Rio Preto. A criança é cardiopata, nasceu com fissura anal e uma síndrome na coluna. A gente tem 5 do vértebra, né? E ela só tem 2,5. Não tem toda a vértebra. E ela, a parte de baixo do cóccix também, ela nasceu sem. Aí os neuros falavam que ela ia ter muita dificuldade para andar. Ainda grávida, Angélica chegou na Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, que funciona como ponto de apoio para os pequenos e seus familiares. Nesse lar,
ela e tantas outras famílias ficam hospedadas durante o tratamento das crianças. Fazem as refeições e recebem todo o carinho e comodidade como se estivessem em casa. É muito gasto se a gente fosse pagar um lugar para ficar, comida, né? Então aqui a gente não tem gasto. Assim, o gasto que a gente tem mesmo é com deslocamento, né? Com as coisinhas para ela. Mas a gente é muito bem acolhido aqui. Olha só. Agora, Thaís, há quanto tempo você está aqui na Record TV e quanto tempo de carreira? Já são 4 anos como repórter e na Record TV Rio Preto, 7 meses. 7 meses. Sou recente. Você tem muita história pela Pra frente, contar. muitos personagens você vai encontrar como esses e Sim. se emocionar aí. Nós somos contadores de história, não é verdade? Todo Agora é dia. difícil desvincular, né? Qual o ensinamento? Porque cada reportagem a gente tem um ensinamento. Qual o ensinamento dessa reportagem? Esperança, né? Esperança, gratidão por tantas pessoas boas que existem, porque a MIC há muitos voluntários, não só a MIC, temos muitas casas de apoio em Rio Preto. Exemplo de solidariedade, né? Total dessas pessoas que ajudam. E, além disso, pessoas que, por exemplo, se você não tem disponibilidade de tempo, mas pode ajudar financeiramente, pode doar um pacote de arroz, isso faz a diferença muito. Então, eu saí de lá agradecendo por ter saúde, por ter família, por ter nascido muito bem e por ter um trabalho, por ter uma carreira e por ter contado a história da Luísa, que veio do Mato Grosso do Sul, bem longe, de uma cidade bem pequenininha e que fez o tratamento e que agora está super bem. Você tem a curiosidade de saber como é que ela tá? Porque, por exemplo, a gente tem um pouquinho mais de tempo de carreira, a gente sempre tem a curiosidade, depois quando a gente vê a pessoa, poxa vida, que bom! Deu certo. Que a reportagem Sim, trouxe resultados também Total. positivos de outras pessoas ajudarem a MIC. Você também tem essa vontade? Tenho. Eu entrei em contato com o pessoal da MIC e me falaram que dias depois ela viajou, ela foi para casa. Mas sempre, não lembro, não me recordo de quanto em quanto tempo, mas ela volta por questão do tratamento, né? Para fazer aquela... Sempre tem que dar uma olhadinha como que tá com o médico, mas fiquei sabendo que ela voltou para o Mato Grosso do Sul. Então é uma felicidade imensa saber que a Luísa tá andando, que a mãe tá bem, que o pai tá bem. E eu, inclusive, tenho até o número de contato da mãe, Bom. da Angélica. E acho que nesse fim de ano eu vou mandar um oizinho e pedir uma foto da Luísa, um vídeo da Luísa andando. Eu acho que vai deixar meu coração mais quentinho. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho e bom trabalho em 2023. Vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai falar de solidariedade. Que assunto gostoso, né? Que vem lá de Birigui. Um professor de luta abriu as portas da academia para crianças e adolescentes carentes de um bairro da cidade e tudo isso sem cobrar nada de graça. E todos esses anos tem descoberto aí muitos talentos. O nosso repórter Vitor Moretti, que já está aqui conosco, foi quem descobriu esse caso e vai contar tudo pra gente. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Obrigada pela sua Josi. participação. Conta um pouquinho dessa história linda. Olha, Josi, foi um caso assim... Na verdade, foi um presente que eu recebi, porque chegou em uma hora que nós não imaginávamos e uma pessoa entrou em contato comigo lá de Birigui, conheceu o projeto do Patrick, que é esse professor, um jovem, não tem nem 25 anos, e essa pessoa entrou em contato comigo, ela conseguiu o meu WhatsApp, também não sei como, e ela contou a história do Patrick. Ele é conhecido lá pelas crianças como Patrick Durão, porque ele, assim, com essas crianças, ele tem muita disciplina, ele ensina, porque é um bairro carente lá de Birigui, e ele abriu as portas da academia. E é muito interessante que eu mostrei isso na reportagem. Ele começou cobrando mensalidade de uma academia como qualquer outra, né? Então, ele dá aulas não só de Muay Thai, mas outras lutas. E aí, o que aconteceu? Como é um bairro muito carente, as crianças, elas começaram a ficar na porta da academia. Essas crianças que não tinham condições de pagar, né, por uma aula de Muay Thai, enfim. E ele falou que isso começou a mexer com ele porque ele já foi também, no passado, uma criança
que passou por necessidade. E aí ele decidiu, então, abrir as portas da academia. E essa história mexeu com você também e por isso a gente vai acompanhar um trechinho agora. Tinha muita criança que ficava na porta da academia, querendo assistir uma coisa diferente, sonhando, né? Pessoas construindo, a criança construindo o sonho dela. E aquilo mexeu muito comigo, pelo fato de eu não ter tido oportunidade quando eu era pequeno. Eu sentei, conversei com a minha mãe, graças a Deus, me apoia muito no que eu faço, questão de ajudar as crianças. Ela falou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um projeto, vamos levantar essas crianças, vamos colocar essas crianças lá em cima. Foi aonde surgiu o projeto Portal da Luta, no Portal da Pérola, onde não é pago, não tem sexo, não precisa de cor, não precisa de peso, é você chegar, treinar e fazer parte da família. Crianças e adolescentes que muitas vezes estavam na rua, sem perspectivas, tiveram uma reviravolta na vida depois de começar a praticar luta. E hoje já se preparam para disputar competições nacionais e até internacionais. Aí eu entrei na academia, eu ensinei o que é respeito, disciplina. Aí eu falei, é isso, segui isso pra minha vida. Agora hoje eu tô na escola, eu sou presidente de aula, ajudo a professora, sou presidente de clube e, tipo assim, sou muito incentivador para as crianças. Que história linda! E são histórias como essas que a gente também gosta na nossa Record TV Rio Preto. Você contou lindamente. E o que você tirou de lição com isso tudo, Vitor? Olha, que na verdade ali, o que eu percebi, ele formou uma grande família. Então, as crianças carentes, que não tinham condições das aulas, de pagar pelas aulas, e muitas ainda não têm, e elas ficavam todas ali, aglomeradas na porta. Então ele abriu as portas da academia, sem cobrar nada, isso até hoje. Então essas crianças hoje têm a oportunidade, ele descobriu um talento no meio de tudo isso, que é esse menininho que nós acompanhamos na reportagem, e esse menininho está se destacando muito, já ganhou cinturões, enfim, está disputando campeonatos pelo Brasil todo, então ele formou uma grande família. E o que eu senti é que ele se viu naqueles meninos. E eu acho que nós estamos nos aproximando dessa época de fim de ano, enfim. E eu acho que é isso, a gente tem que aquecer o nosso coração. A gente tem que aquecer o nosso coração porque, na verdade, é tão pouco, né, que esse rapaz faz. Ele abriu as portas da academia e ele quer fazer muito mais. E eu tenho certeza que o trabalho dele foi reconhecido. A Câmara Municipal de Birigui, depois eu fiquei sabendo, prestou uma homenagem a ele. Então ele recebeu todo o apoio. Eu acredito que a reportagem foi muito importante. E ele diz isso, que o que eu faço é muito pouco. E ele quer sempre fazer mais. E eu acho que nós também temos que fazer a nossa parte, sabe? Então, aquecer o nosso coração e acolher aqueles que mais precisam. E a gente sempre faz isso, né, Júlia? Claro, é o nosso papel aqui também. Por mais pessoas assim, um beijo para ele de todo o nosso coração e um feliz 2023 maravilhoso. E para você também, meu querido. Um beijo. Muito obrigado, Júlia. Muito sucesso para nós. Igualmente, um feliz 2023 a todos. Não saia daí porque daqui a pouquinho a gente volta, não é, Sandro? Com a nossa retrospectiva regional 2022. Até já. Nem sempre cobrimos fatos alegres de esperança. Infelizmente, o jornalismo também se depara com crimes que chocam a população. Em abril deste ano, um casal de idosos acabou sendo morto pelo próprio filho. Nossa repórter Larissa Lima foi quem cobriu esse fato. Boa tarde, Larissa. Oi, Sandro. Por que você colocou esse assunto como destaque durante esse ano? Sandro, boa tarde. Realmente não foi fácil. Foi um dos mais difíceis que eu cobri, começando aqui já essa trajetória na Record. E me marcou muito por conta da tamanha brutalidade mesmo. Foi uma brutalidade muito grande, ainda mais contra um casal de idosos. Eles tinham mais de 80 anos cada um. Depois o próprio filho, né, atentou ali contra os policiais militares, também acabou morrendo nisso. 3 pessoas de uma mesma família.
Já acabei recebendo ali a notícia, né, a informação vindo para a Record mesmo. Chegou aqui, mandei para a produção, o pessoal apurou. E aí a gente, juntamente eu e Gil Barbosa, fomos até o município de Iguapiaçu e chegando lá tivemos que nos deparar com aquela situação, uma família completamente abalada. Foi um caso, Sandro, que acima de tudo me ajudou a ser muito forte no jornalismo. Você é bem jovem, você tem 5 anos de carreira, né, trabalhando em TV. Quanto tempo de Record? De Record não faz nenhum ano, faz uns 9 meses. Entendi. Sou recente. Mas foi um dos primeiros fatos, creio eu, é lógico, você já Sim. pegou outros, mas realmente a gente vê a reportagem, já choca a gente, Sim. né? O público de casa. Agora, estar naquele clima, naquele ambiente todo traz uma tristeza muito grande, né? Tristeza grande que a gente precisa se controlar. A gente tem que ter esse autocontrole, deixar que realmente o profissionalismo ali fale mais alto, mas não é fácil, Sandro. Principalmente eu, no caso que entrevistei um dos irmãos que perdeu ali, né, o outro irmão, o casal de pais, e ele chorando, tinha acabado ali toda a situação, tinha até vestígios ali do crime em frente à residência ainda. Então foi completamente, você tem que segurar o choro e ser forte, porque aquela pessoa precisa de ajuda, ela precisa de estar sendo forte naquele momento e a gente tem que passar também essa segurança, prestar esse acolhimento também. Vamos ver um trecho da reportagem da Larissa, daqui a pouquinho a gente volta. Depois de tirar a vida dos pais, o suspeito que estava descontrolado acabou fugindo. O homem, que já tinha passagens por outros crimes, como tentativa de homicídio e furto, foi encontrado pelas equipes policiais na laje de uma casa. Armado, ele ainda tentou agredir os PMs. O policial militar deu voz de prisão ao indivíduo, porém, ele na posse da faca, partiu para cima contra a equipe. Então o policial militar, para revidar a injusta agressão, efetuou alguns disparos de arma de fogo, alvejando 2 vezes, e ele vindo a falecer no local. Perdeu o pai assim, mãe, E o irmão também, que a gente hoje a gente não quer isso para ninguém. Isso é difícil. Agora acabou aqui, para mim acabou, cara. Porque meu pai era tudo que eu pedia ele fazia para mim. Bom, é muito forte, né? Até pra gente que está apresentando realmente, porque a gente se coloca como sendo um parente, né? Um filho, um neto das pessoas que acabaram perdendo a vida, até mesmo os vizinhos, né? Exatamente. É como você disse, tem que manter o controle, não é verdade? Sandro, a gente não tem como você não se compadecer daquela situação, né? Não derramar uma lágrima nesse momento, naquele momento ali, é muito difícil. Você tem que realmente pensar na questão da força e a Record me ensinou muito isso esse ano, viu? Que foi realmente ter essa força profissional para você pegar casos difíceis, de extremas tragédias e conseguir levar a informação para o pessoal que está em casa da melhor forma. Tem casos que não tem como, viu, Sandro? Sim. Tem casos que realmente a gente acaba chorando ali um pouco, se emocionando, se recompõe e continua. Mas é um trabalho difícil. Agora, só para o pessoal entender rapidamente, esse tipo de reportagem é diferente daquelas que a gente traz de comportamento, de comércio, de economia, porque você sai daqui da redação, vai lá para o local, de repente, com informações básicas. Exato. E lá que você tem que colher mais detalhes a respeito, não é verdade? Como é que foi esse trabalho seu? Rapidamente para o público. Esse trabalho, Sandro, começou com a produção mesmo, e aí eu vindo para a TV já no rádio, o coronel da Polícia Militar confirmou uma madrugada violenta no município de Iguapiaçu. E aí eu falei, não, realmente aconteceu, a produção vai terminar de apurar. A gente foi para lá e começou a pegar as informações vizinhos, a gente escutou tantos familiares. No dia foi a primeira entrada ao vivo que eu fiz com o Gotino, também foi muito bacana essas participações que a gente faz depois que eu fiz a entrada com você. Mas de tudo isso, Sandro, que a gente leva, o que eu vou levar realmente, é como o jornalismo ensina a gente a ser forte. Porque a gente precisa passar essa informação, manter o pessoal que está em casa informado e fazer isso, às vezes, sem chorar, sem se emocionar, é difícil. Bom, a gente deseja bom trabalho com boas notícias, isso que a gente mesmo, não tenha tragédias como essa em 2023. É isso aí. Feliz ano novo para você. Para você também. Agora, um caso que chamou a atenção em agosto deste ano foi de um trabalhador rural de Urupês que teve a vida mudada por ter sido preso por engano. Olha que história absurda. E esse caso chocou a nossa região e o Brasil todo
E aí o Yuri Macri, esse lindezo que já está aqui comigo, ele que fez essa matéria, comprou a briga dessa família e você sabe que você mudou a vida deles, né, com a sua matéria, não foi? Exatamente, a gente prova todos os dias o poder do jornalismo, o poder aqui da Record TV Rio Preto. Essa matéria, nós chegamos em Urupês, eu encontrei uma família desolada, totalmente traumatizada por essas horas em que esse pai de família ficou preso de forma injusta. Algo que me chamou muita atenção foi que quando nós entramos naquele local, a verdade é que aquela família morava num barraquinho que estava no fundo daquele loteamento, né, do lote em que eles estavam pagando ali todos os meses. Eu percebi uma família muito íntegra, uma família independente da condição financeira, né, do valor do salário ali no finalzinho do mês, uma família muito correta. Isso me chamou muita atenção porque eu percebi aquele pai mexido na questão mesmo íntima dele. Ele ficou desolado porque, de fato, a vida dele estava sendo transformada, um capítulo, ele ficou preso de uma forma injusta. Os filhos acabaram vendo o pai sendo preso, a mulher acabou vendo o marido sendo preso dessa forma injusta. Isso tudo mexeu muito comigo. Eu falo que tem algumas matérias que eu chego em casa e não consigo dormir. Eu acredito que você também tem isso, e essa foi uma dessas matérias. Eu cheguei em casa, não conseguia dormir e a gente buscou ajuda. E no final dessa história toda, claro, ele não ficou preso e a gente conseguiu também uma vaquinha para que ele conseguisse construir a casa dele. O nosso trabalho não para por aqui e foi o que aconteceu com a sua matéria e foi por isso que várias portas se abriram para essa família e eu acho que a gente vai ver um trechinho agora. Vamos relembrar? Vamos ver. José Carlos só teve direito à liberdade quando passou pela audiência de custódia por determinação do juiz. O nome do homem que de fato é procurado pela justiça é José Carlos da Costa, enquanto morador de Urupês, José Carlos Costa, sem a preposição da. Aí chegou em Catanduva, os homens que trabalham na cadeia lá, olhou o papel, não batia com o meu nome. Nós não vai prender ele não, porque ele não deve. Nós prender ele vai dar problema para nós também. Aonde que nós vai ter que ligar pro delegado para resolver isso. Eu já achava que eu ia sair, porque eu não devia, né? Aí o homem chegou, não, eles querem que prenda você mesmo, vai prender. Aí foi e me prendeu eu. Depois do cumprimento do mandado de prisão, José Carlos foi trazido aqui para a delegacia de Urupês. A passagem foi breve, apenas uma conversa com o delegado. Neste depoimento, ele alegou mais uma vez ser inocente das acusações, porém o discurso não foi validado. Daqui, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. Que tristeza, que humilhação, mas teve uma reviravolta incrível e foi com a sua ajuda, com a nossa ajuda aqui da Record TV Rio Preto, porque é o nosso papel aqui buscar o melhor para a população, para quem nos procura. E eu tô curiosa porque hoje, como que tá essa família, Yuri? Josi, essa família hoje, após a nossa matéria, a gente conseguiu fazer uma vaquinha junto a essa plataforma na internet, essa página muito conhecida que é o Razões para Acreditar, e a gente conseguiu arrecadar aproximadamente R$16 mil. Tudo isso? Tudo isso, porque o que me chocou Ai, que delícia. Quando a gente chegou lá é porque eles tinham apenas o terreno. Aquele pai trabalhador, ele que tinha construído, só tinha conseguido fazer um banheirinho de alvenaria. E eu falei, olha, a gente precisa mudar essa situação. Como em outras matérias a gente já conseguiu mudar isso, você com o seu trabalho já também provou disso, a gente conseguiu mudar isso para essa família e certamente, eu acredito, quero voltar lá para saber como está, porque sei que esse dinheiro já deve ter caído na conta deles e muitas pessoas por todo o Brasil ajudaram o seu José e essa família aqui de Urupês. E qual foi o teu sentimento? Porque eu sei que você tem um coração gigantesco, que você se envolve também como a gente. O que você sentiu? O que você deseja para essa família em 2023? Olha, eu desejo para essa família, não apenas para eles, mas para todo mundo que está assistindo a gente, esse poder que tem o Natal, esse poder que tem essa finalização de ano, esperança. Eu acredito, eu até falei isso para o seu José, às vezes algo de tão ruim trouxe bênção na vida dessa família, Josi. A tempestade veio, mas eles conseguiram reconstruir tudo. Eu creio que eles estão felizes e muita luz, muitas bênçãos e que Deus proteja todos vocês e que proteja muito você também, que você continue trazendo essas matérias lindas pra gente, tá bom? Obrigado. E que o nosso público continue assistindo a gente. Combinado. Beijo.
Não saia daí porque daqui a pouquinho a gente volta, não é, Sandro? Com a nossa retrospectiva regional 2022. Até já. Uma brincadeira de gente grande une gerações na região. O automodelismo ganhou força durante a pandemia e caiu no gosto de praticantes em Mirassol. Quem entrou na brincadeira e quase gerou um prejuízo para o entrevistado foi o nosso repórter Kleber Luiz. Tudo bom, Kleber? Olá, Sandro. Que história foi essa? Bem? Pois é, um prejuízo quase que foi para mim, né? Porque com certeza eu teria que pagar esse carrinho se eu quebrasse, né? Foi lá em Mirassol. Essa reportagem marcou porque, assim, o nosso cotidiano é cheio de notícia triste, né? História que a gente conta, difícil de enfrentar. E aí eu tive a oportunidade de contar essa história legal, como você disse, une gerações, pai, filha, juntos ali brincando, né? E como você disse, é uma brincadeira de gente grande, mas a galera não gosta, né? Que a gente fale que é brincadeira. Lá levam a sério, os carrinhos... Até porque custa caro, né? Custa caro, né? Tem carrinho que chega a custar R$30 mil, e foi esse que inclusive eu quase quebrei, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eles não gostam que a gente fale que é brincadeira, até porque não é. Eles se divertem, é um hobby, mas essa galera leva tão a sério que eles construíram uma pista ali em Mirassol, né? E eles cuidam bem dessa pista, tem campeonato nacional, tem ranking. Então é bem legal e chamou bastante atenção. E você gosta de entrar na reportagem, né? Participar também, vivenciar aquela emoção? Exatamente, é legal, né? Ficar curioso. Parece que a gente tem vontade, né? Fica lá, desde criança, gostava de ficar brincando de carrinho de controle remoto, vi um carro daquele, né? Chega a atingir 60, 80 quilômetros na pista. Só que eu fiquei com medo. Mas aí o entrevistado, quando eu estava acabando já, não ia me atrever. Não foi você que pediu? Não pedi porque eu sabia o preço, né? Perguntando lá, para começar um carrinho simples, 5 mil. Aqueles lá já estavam em outros níveis, né? Falei, eu não vou me atrever. Mas aí o entrevistado insistiu. Aí eu falei, deixa eu brincar um pouco, mas é bem mais complicado do que dirigir um carro de verdade. Viu? Falando nisso, vamos conferir um trechinho da reportagem? Roda aí pra gente. Aqui acelera, isso? Uhum. Aqui freia. Uhum. E para virar aqui. Isso aí. O volante é bem sensível, bem sensível, né? Bem sensível. Então vamos lá, China. Eita que eu tô indo pra grama. O carro de verdade eu dirijo melhor que isso, viu, gente? Olha lá. Calma. Tá conseguindo andar, tá bom. Ai, Jesus, já vou ter que pagar um carro aqui. Aí, volta, vai pra pista? Pode ser, vamos tentar. Vai atolar, vamos ver. Aí voltou, pode ir, voltou. Agora saiu de novo. Esquece. Não vai rolar o brasileiro. Talvez daqui uns 3 anos eu volte para competir. Ô Kleber, eu acho que você tem que fazer mais aulas, né? Nesse tipo de veículo você não é habilitado. Não, e é difícil, tem que ter uma coordenação motora, como vocês viram ali, a gente tem que utilizar o comando, né, direita e esquerda, e para um lado você freia, para outro você acelera. Eu achei que eu estava acelerando, estava freando, depois quando eu ia frear eu acelerava, muito complicado, e pegou mal, porque depois o pessoal começou a zoar falando que eu dirijo mal também o meu carro. Ninguém mais quis saber de pegar carona comigo depois daquela gravação. Mas você pretende seguir nessa brincadeira? Não. Porque você sabe que a gente como repórter, quanto tempo de carreira você tem? Eu de TV já 10 anos. 10 anos. Aqui na Record você está há 5 anos. Já vou fazer 5 anos. 4 anos, quase 5 anos. E é gostoso, é como você disse, né? A gente encontra várias situações. Já fiz quando dá para brincar, dá para se divertir, a gente entra na brincadeira mesmo. E tem bastante coisa que a gente acha que é brincadeira e é esporte levado a sério. Tem essa questão do carrinho. Anos anteriores teve concurso de pular corda, a gente tinha que pular 4 cordas ao mesmo tempo, também fiz uns 2, 3 anos atrás. Então, esse tipo de reportagem é legal também, sai um pouco da rotina, é mais leve, é legal. Agora tem que ter grana ali para fazer um investimento, né? Exatamente, eu não tenho nem grana nem coragem para isso, não. Mas é gostoso, né? Mas é legal, é bacana. E une gerações, ainda a gente estava passando pela pandemia, né, num momento bem complicado naquela ocasião, e aí é uma chácara, então eles vão para longe da cidade, se divertem ali, é um lugar aberto, então foi o refúgio para eles durante a pandemia, foi legal isso também. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu prefiro ficar lá no Autorama. É mais seguro e menos, né, menos caro, não é tão caro, isso, né? Tem aquela pista também lá que vai dar diferença para as crianças. É melhor, viu, Kleber? Mas com certeza a gente vai ficar à espera em 2023 de outras reportagens como esta
porque é importante mostrar tudo o que está acontecendo no nosso jornalismo, mas também dar boas gargalhadas. Com certeza, a gente tem que passar notícia, o mundo já é pesado demais, já é sério demais, né? A gente tem que deixar um pouco mais leve a realidade. Acho que essa é a nossa função também. Bom trabalho em 2023. Para nós, valeu. E todos os anos nós fazemos reportagens especiais no Dia das Mães, no Dia dos Pais, mas esse ano em especial teve um caso que marcou o nosso Dia dos Pais e principalmente o Dia dos Pais desse querido aqui do nosso apresentador e repórter Nelson Júnior. Amigo, seja bem-vindo. Obrigado demais pelo convite, viu? Conta pra gente o que foi essa matéria, porque a gente compra a briga da população, a gente sente na pele o que as pessoas passam e você chorou, você se comoveu, você chegou aqui, aliás, a TV toda ficou muito comovida com essa matéria, não foi? Olha, até porque jornalismo é vida, né? E mostrar vidas que movem outras vidas é bom demais. A gente está falando aqui da história da família Donegá, do Zé, da Letícia, do Gabriel, que encontraram, né, na fé uma forma de ter alegria, felicidade e transpor barreiras. O Gabriel é um menino que nasceu prematuro, né? Já é sempre complicado, a mãe que passou por isso sabe do que a gente está falando. Não bastasse isso, o Gabriel, ele desenvolveu paralisia e com uma série de restrições, né? Motoras e outras limitações também. Mas quando a gente fala limitações, a gente tem que colocar no passado, porque a perseverança, a luta dessa família tem conseguido realmente deixar literalmente tudo isso para trás. E eles encontraram também a força no esporte. E quando a gente vê a alegria deles, essa alegria, ela contagia a gente de uma forma tão grande. E quando eu falo que isso me transformou demais... Eu imagino. É porque quando a gente entra numa casa onde a gente tem essa energia bonita, positiva, a gente tem a impressão de estar sentindo literalmente a presença de Deus. E é essa força que tem movido toda essa família. Claro, né, a gente tem que colocar o devido crédito aos especialistas, aos médicos, às dezenas de cirurgias que o Gabriel passou ao longo desse tempo todo, mas ele encontrou na corrida, junto com o pai, né, essa motivação que faltava e eles percorrem não só a nossa região, o estado, mas o país inteiro. Eles já ganharam quase que umas centenas de medalhas, para você ter uma ideia, mesmo com essas limitações. Então, muitas vezes, Josi, eu estou dizendo isso, a gente, em tese, acha que tem uma família normal, né? E ela é uma família normal, mas eu estou dizendo isso porque a gente tem de tudo, né? A gente tem saúde, a gente pode ir, a gente pode voltar, a gente tem um bom trabalho. E a gente reclama de tanta coisa. A gente tem uma boa família e a gente, em qualquer intercorrência, em qualquer vírgula da vida, a gente começa... muitas vezes a se questionar, mas será que eu mereço isso? E tem gente que transforma desafios muito maiores em pequenos obstáculos e consegue superar isso. Então eu aprendi demais ao passar pela casa da família Donegá. Foi bom demais, viu, Josi? Vamos acompanhar um trechinho porque eu tô curiosa e é agora que a gente vai se emocionar de novo. Segura o coração. Mas a corrida dele aí pelo estudo não acabou, não. Na verdade, agora ele tem uma maratona inteira pela frente. Ele está já pensando na faculdade e ele falou para mim o seguinte, ele quer fazer, uma das opções é o audiovisual. Você gosta bastante, né? Gosto e pretendo trabalhar com isso em YouTube também. E ele falou uma outra coisa bacana agora há pouco, quando a gente estava conversando, e o mais legal e que emociona a gente é isso, é a confiança dele, a certeza de que vai dar certo. Ele disse o seguinte, ó, a gente vai se encontrar logo logo, né? Sim, eu quero te encontrar logo logo, nessas televisões aí, nessas cenas, nas matérias de televisão, se Deus quiser, vai dar certo e eu quero te encontrar. Bom, eu imagino, eu sinceramente acredito que não exista um presente maior, uma alegria mais significativa para um pai no Dia dos Pais do que essa certeza, né? Não tem nada melhor, não tem o que pague. Exemplo de fé, de superação. E o que você deseja para essa família linda e para o Gabriel em 2023, né, Ocito? Mais e mais bênçãos, né? Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente não conseguiu mostrar ali
o depoimento da Letícia, que é a mãe do Gabriel, a esposa do Zé, eles têm uma caçula também. Ela disse algo muito forte, muito poderoso, né? Que muitas vezes muitos pais, né, criam novas famílias diante de uma situação dessa, e o Zé enfrentou tudo isso. Então, Deus sempre abençoa aquele que honra a sua família. É esse aprendizado que eu levei para minha casa. Um feliz ano novo para todos vocês. Amém. Gabriel terminou o terceirão, deve estar prestando vestibular, que você passe. Ele quer trabalhar com TV e tomara que a gente encontre ele aqui, tá bom, Josi? E um ano novo maravilhoso para você. Obrigado, e que você viu? continue com esse olhar sensível, como sempre, Obrigado. nas nossas reportagens. Obrigadão, viu? Um beijo, Feliz beijo, ano novo. Gabriel. Grande abraço para vocês, viu? Encerramos aqui a nossa retrospectiva regional 2022. E esperamos que em 2023 você esteja também com a gente. E não se esqueça que o nosso compromisso é com a verdade, é com você. Estaremos, como sempre, trabalhando para cobrir todos os principais fatos das regiões noroeste e oeste do estado. Fique agora com a transmissão ao vivo do Saúde Cap. A gente volta amanhã. Um grande beijo, lindezas, e até lá. Tchau.